Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Processo. E na aula de hoje nós vamos estudar atos processuais e também tutelas processuais, tá? A aula de hoje, ela é da unidade 4, a seção 4.3 que nós estamos estudando, é o penúltimo conteúdo para o final da nossa apostila, né, do nosso material proposto aqui para o semestre. Bom, qual que é o objeto de estudo dessa disciplina, né? O que a gente vai estudar em atos processuais, em tutela processual? Qual que é a grande questão aqui que a gente procura trabalhar junto com os alunos nesse momento, tá? Nos atos processuais, gente, a gente vai estudar a formação dos atos processuais, o tempo que se dá aos atos processuais, a forma, né? Tudo isso para nortear o aluno ou o operador do direito na iniciação do procedimento comum, tá? Então, a gente estuda os atos processuais para que a gente tenha domínio da contagem dos prazos também, que é importantíssimo para a carreira jurídica, né? Uma coisa que é importante a gente falar e explicar para vocês sobre os atos processuais, turma, é bem importante a gente falar isso, que ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. E aí, vocês têm que recordar um pouco de uma matéria que talvez vocês estudaram, não sei se no semestre passado ou nesse semestre mesmo. O ato jurídico está dentro lá do negócio jurídico, quando a gente estuda sobre o fato jurídico, ou sobre o fato jurídico. Então, os atos processuais, que é o objeto do estudo dessa noite, ele é uma espécie do ato jurídico. Então, vamos tentar entender o que é isso. O ato jurídico, quando a gente estuda lá sobre o fato jurídico, o ato jurídico, a gente estuda que é um procedimento ou é uma forma de você transferir, modificar, extinguir direitos, né? E o ato jurídico, ele pode ter uma ação natural ou uma ação humana, né? Ele pode ter a natureza só natural, ou ele pode também ser consequência de um ato humano, né? Ele pode ou não decorrer da influência humana. Então, os atos processuais, eles são produzidos a partir da exteriorização dos atos das partes. Então, dentro do ato jurídico lá, quando as partes exteriorizam algum ato dentro do processo, através dos seus procuradores, ou quando os juízes falam, o Ministério Público, isso é ato processual. Então, o ato processual, entenda isso, ele está dentro do ato jurídico, tá? Dentro daquela disciplina que vocês devem estar estudando lá no Direito Material, Direito Civil, sobre o fato jurídico, que é ato jurídico no sentido estrito, negócio jurídico, então aquilo é ato jurídico, e o ato processual está aí dentro, tá? O ato processual é o estudo exatamente da disciplina dentro do processo. Então, o que são esses atos processuais, né? O próprio Código Civil, gente, tratou de dividir em 3 grandes grupos os atos processuais. Então, o Código falou lá a partir do artigo 200, quem são os grupos ou como se divide esses atos processuais. Então, olha aí, como que é a classificação desses atos processuais. Os atos processuais, gente, eles se dividem em atos das partes, tá? E quais são esses atos das partes? Aqueles atos que são praticados através dos advogados, dos procuradores das partes dentro do processo, ou às vezes até pessoalmente pela parte mesmo. Existem alguns atos, ou existem algumas exceções, que nós até vimos aí nas aulas anteriores, né? Quando como exceção que a parte não precisa de ser representada, né, por advogado inscrito na OAB. Então, esses atos que são feitos
pelas partes aí, através dos procuradores, atos das partes. E aí o exemplo disso, quando entra com uma inicial, ou quando você vai contestar a ação, né, quando você é chamado para contestar, para exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa, em recursos, depoimentos, alguma juntada de documento que seja o depoimento da parte, tudo isso são atos das partes, né? Então, essa é a primeira classificação que o Código de Processo Civil tratou aí. O segundo segundo grupo dos grandes atos processuais é os pronunciamentos do juiz, né? E aí, gente, pronunciamento do juiz, o juiz pode se pronunciar de várias formas dentro do processo, tá? A forma que a gente mais conhece é através da sentença, né? Então, o que é a sentença? A sentença é aquele pronunciamento do juiz que vai pôr fim ao processo na fase inicial dele. Aqui na fase cognitiva é porque quando você entra com o processo, a gente costuma dizer que aquele processo é de conhecimento. A gente costuma dizer, não, a doutrina diz que o processo, quando se inicia, você está falando de um processo de conhecimento. E esse nome é bem intuitivo, porque conhecimento é para você conhecer a demanda, conhecer o litígio e, ao final, sentenciar, né, ao final, pronunciar de quem vai ser o direito. Então, para ser conhecido de quem é o direito. Por isso que é chamado de processo do conhecimento, tá? Na regra geral, os processos iniciais são processos de conhecimento. O que não é conhecimento vai ser execução, tá? Então, basicamente essas duas classificações que a gente tem dentro dos processos. Tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, fecha. Outro pronunciamento do juiz são as decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias, gente, são pronunciamentos ao longo do processo, tá? Não é uma sentença. São falas, são modos do juiz trazer ao processo a ordem ou chamar o processo para algum tipo de enquadramento ou chamar ao processo para adequar em alguma coisa que necessite ser adequado. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui que está dando reverberação. Então, uma das falas, um dos pronunciamentos do juiz exatamente a decisão interlocutória. Outro tipo de pronunciamento que o juiz faz, gente, é os despachos sem conteúdo decisório, que é uma espécie de decisão interlocutória também, tá? É um provimento dado pelo juiz com o objetivo de dar andamento processual, mas sem conteúdo decisório. Chama a parte para se manifestar no prazo de 5 dias, abre vistas ao Ministério Público. É um despacho sem conteúdo decisório, tá? Outro pronunciamento do juiz é acórdão, aí a gente já está falando de instância superior, mas é pronunciamento de juiz também, né? Que é o pronunciamento judicial proferido pelos colegiados. E, por fim, a inquirição de testemunhas, depoimento de partes, inspeção judicial, tudo isso é uma forma de pronunciamento do juiz, então faz parte dos atos processuais aí. E o terceiro grupo que é classificado de atos processuais são os atos dos escrivões e chefe da secretaria, né, gente? Que atos são esses? Tem ato ordinatório, são chamados de ato ordinatório. O que são esses atos ordinatórios, gente? Esses atos ordinatórios é assim, nem tudo precisa ser pronunciado pelo juiz. Existem atos, existem provimentos internos dentro das varas que estipulados pelo juiz titular daquela vara, que o escrivão e o chefe da secretaria fazem para dar andamento no processo sem que exatamente o juiz tenha que despachar toda hora no processo. Por exemplo, vira-mexe eu recebo, como advogada também, né, alguma intimação de ato ordinatório de escrivão ou do chefe da secretaria. São atos assim,
bem genéricos. Chame a parte para que em 5 dias manifeste a respeito das provas apresentadas pela outra parte. Ou seja, a outra parte juntou alguma coisa, tem que chamar, né, a parte contrária para se pronunciar sobre isso. Aí depois o juiz verifica as duas coisas. Então, são atos ordinatórios, que também são classificados como atos processuais, não temos dúvidas disso, tá? Existem características, por assim dizer, importantes para os atos processuais. Existem características, existem modos dele existir, dele se colocar na vida jurídica, no modo processual. Existem coisas importantes sobre os atos processuais que eu quero que vocês anotem que são importantes. A primeira regra, a primeira característica dos atos processuais, gente, é que, em regra, os atos processuais, tô achando aqui, os atos processuais são públicos. Em regra, os atos processuais são públicos. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que não existe segredo dentro do processo, tá? Então, olha aqui, são 8 coisas que eu quero dividir com vocês aqui, e a primeira é que os atos processuais são públicos. Então, tudo que tramita dentro de um processo, o processo, na regra, ele é aberto, ele é público. Alguém quer ver sobre o processo, tem o direito de ir acompanhar. O processo ele não pode ter segredos. A não ser, gente, por determinação de lei ou mesmo judicial, que é considerado que aquele processo ou aquele ato específico, ele vai tramitar em segredo de justiça. Então, existe. Por exemplo, por disposição legal, os processos que andam na vara de família, que tramitam na vara de família, esses processos correm em segredo de justiça. É determinação legal isso. Então, não há que se verificar os processos que andam na vara de família. Quero dar uma olhadinha no processo de divórcio lá do meu desafeto. Não, jamais. Porque tudo que tramita na vara de família corre em segredo de justiça. Mas a regra é que os atos processuais são públicos, tá? A segunda característica dos atos processuais, gente, é que eles podem ser praticados de forma presencial, física ou eletrônica. Olha só, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as partes, o juiz, a secretaria, podem manifestar no processo dessas 3 formas. De acordo com, claro, com o que o CPC diz e também a lei de informatização do processo judicial, tá? Atualmente, existem poucos processos presenciais ou processos físicos. Existem poucos processos. A maioria nós já estamos dentro do processo eletrônico. Então, o que quer dizer isso? Que você pratica, então, o ato presencial dentro da forma eletrônica. Ah, mas eu não tenho a forma eletrônica. Posso ir até a secretaria da vara e manifestar lá? Pode também, tá, gente? Pode também, não é proibido isso, não. É claro que vai ter que reduzir a termo e, de alguma forma, ele ser colocado virtualmente, porque quando o processo ele está na forma eletrônica, todo o papel tem que ser transformado em mídia digital, tá? Gente, uma terceira característica interessante dos atos processuais esse terceiro ponto é a calendarização do processo. O que é a calendarização do processo? É você mexer no calendário do processo. Isso é uma novidade, gente, trazida pelo novo Código de Processo Civil. Até 2015 isso não era possível. Mas lá no artigo 190 do Código de Processo Civil vai falar da calendarização do processo. Mas o 190 já começa com uma, digamos assim, com uma exceção, ele já começa com uma exigência, ou melhor dizendo.
o artigo 190, para falar da calendarização do processo, ele já começa com uma exigência para que você possa dispor das datas, dos calendários do processo. Ele fala assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Então, ele já começa assim, né? É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, se a gente está falando que de direito, que pode haver autocomposição, eu estou versando sobre assunto que eu posso compor, então eu posso também mexer no calendário do processo, nos prazos, gente. Quando falo calendário, eu estou falando dos prazos do processo, tá? Então, as partes podem estabelecer um negócio jurídico processual para pactuar entre elas, com a participação do juízo. Tem que ter homologação do juízo, viu, gente? Não você vai lá na vara, no juízo, e você dispõe sobre as datas e o juiz fica só te olhando. Não, tá? Com a participação do juízo, você pactua isso com a parte, pede homologação do juiz, de datas para praticar certos atos processuais, tá? Então, é possível? É possível, tá? Para os negócios jurídicos atípicos, gente, é uma alternativa interessante, tá? Então, aqueles negócios jurídicos que são atípicos, que não estão previstos exatamente no ordenamento jurídico, e que admite autocomposição, é uma ótima saída. Por quê? Porque aí as partes vão calendarizar, né? Vão colocar as datas que forem melhor para eles, tá? Então, isso, gente, só reforça a ideia, essa calendarização só reforça a ideia de que, mais do que praticar negócio jurídico processual unilateral, bilateral, com homologação do juízo, as partes também podem convencionar, com a colaboração e anuência do juízo, alterações procedimentais que atendam aos seus interesses, tá? De solucionar a lide da melhor forma possível, desde que respeite os limites impostos pelo CPC. Então, tudo tem que atender também os limites da lei, tá? Isso, gente, nada mais é do que um acordo plurilateral, né? Que envolve a relação triangular do processo. Lembra que a gente viu na aula passada sobre a relação triangular do processo, né? Juiz, réu e autor do processo. Então, isso é um acordo plurilateral das partes, né? E que se comprometem a cumprir as alterações procedimentais dentro dos limites estabelecidos pelo CPC. Então, isso é a calendarização do processo. Outra coisa importante aqui para vocês acompanharem sobre os atos processuais, turma, é que o tempo, em qual tempo, qual que é o momento de ser exercidos os atos processuais, de ser praticados, né? Em regra, os atos processuais deverão ser praticados das 6 da manhã às 20 horas. Tá? Então, eu estou falando de oficial de justiça, eu estou falando de perito que precisa colher alguma coisa fora. Em regra, é esse o horário. Está lá no artigo 212 do CPC, isso daí, tá? Mas, gente, isso não é uma regra inflexível, tá? E também ela não pode se confundir com o expediente forense. Isso não quer dizer que o fórum vai abrir 6 da manhã e fechar 8 da noite. O fórum tem o expediente dele determinado lá pela organização judiciária, pelo estatuto da organização judiciária de cada estado, inclusive. Mas os atos processuais podem e devem ser praticados das 6 às 20. Então, oficial de justiça, como eu disse, perito, alguma das partes podem exercer atos processuais nesse período, tá? No caso de processo eletrônico, gente, no caso de processo eletrônico é bem interessante. Por quê?
Porque o sistema está lá o tempo todo aberto, né? O sistema está funcionando em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o ato processual pode ser praticado a qualquer momento? Pode. No processo eletrônico, é perfeitamente possível ele ser praticado a qualquer momento. Lembrando que ele pode ser praticado a qualquer momento, mas existem termo inicial e termo final para os atos, né? E aí, o termo final, vamos supor que o último dia de se praticar algum ato, seja hoje. Então, aí, no processo eletrônico, você tem até as 23 horas e 59 minutos para praticar esse ato processual, tá? Inclusive, quando a gente tem processo eletrônico e que a gente recebe intimação para manifestar, já vem a data e a hora limite para o advogado manifestar. Então, no caso de processos eletrônicos, então você pode, o ato processual aí está praticamente liberado, né? Agora, os atos processuais presenciais, que digam respeito a processos físicos, ou mesmo eu não tenho como me manifestar no processo eletrônico, então eu preciso manifestar de forma presencial, então ele deve ser praticado nos dias úteis dentro do horário forense, tá? Então, aí dentro do que o fórum funciona. Atualmente, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o fórum funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. Tem intervalo de almoço, né? Pelo amor de Deus. Agora, já existiu um outro horário diferenciado e eu vejo um movimento para voltar a ter esse horário de trabalho de 6 horas corridas. Tá? Então, ele já funcionou da 1 às 7? Ele já funcionou da 1 às 7. E eu estou vendo um movimento de meio-dia às 7, acho que de meio-dia às 7, que dá 6 horas, alguma coisa assim, só no período da tarde. E eu vejo um movimento, esses dias eles estavam fazendo uma enquete aí para voltar a esse horário, né? Então, se você for exercitar algum ato processual presencial, tem que ser no horário forense, ok? Então, esse foi o quarto ponto aqui que a gente estudou sobre os atos processuais. Outra questão sobre o tempo nos atos processuais também, pessoal, é a gente pensar que sábado, domingo e feriado, os prazos não são contabilizados, tá? Sábado, domingos e feriados, os prazos não são contabilizados. Quem falou isso? O Código de Processo Civil. Lá no artigo 219, é bem claro que o ato processual, o prazo processual para os atos processuais, ele não corre como direito material. Lá, quando você estuda o direito civil, quem estudou negócio jurídico e lá nos requisitos de eficácia do negócio jurídico, quando a gente estuda o termo, que é condição, termo e encargo, né? Os requisitos de eficácia. Quando você estuda o termo, aí você estuda lá os prazos processuais. E aí o prazo processual do direito material é diferente do direito processual. No direito processual, você não vai considerar sábado, domingo e feriado, não vai ser contabilizado. Então, apenas dias úteis que se conta para os atos processuais, tá? Então, com isso, um prazo se inicia em um dia útil e deve contabilizar a quantidade de dias úteis, excluindo os dias não úteis. Então, se você tem 15 dias para manifestar num processo, e você só conta 15 dias úteis, dá quase um mês, né, gente? Dá quase um mês. Ainda mais se tiver feriados, né, dentro da semana, se não for feriado dia de sábado, alguma coisa assim, dá quase um mês. Esses dias eu recebi mesmo uma intimação para pronunciar no processo. É isso mesmo. Eu recebi a intimação, acho que foi dia 30 de abril. Deixa eu ver até a data aqui.
Foi dia 30 de abril. Isso, foi dia 30 de abril. Aí 1º de maio era feriado, então não conta. Feriado de sexta-feira, então não começou a contar meu prazo. Eu recebi a intimação na quinta, né? Aí não começou a contar. É sexta porque foi feriado. Aí é sábado e domingo. Então começou a contar só na segunda. Já ganhei 3 dias, né? Olha que beleza. E aí, contado 15 dias, eu sei que deu lá pelo dia 20 e tantos, final de maio. Eu sei que eu manifestei nesse processo semana passada. Quer dizer, então 15 dias úteis é muito tempo, né? É isso que eu quis dizer. Outra coisa sobre os prazos também, que é importante a gente dizer aqui, é sobre o recesso forense, tá? Existe na lei, o CPC trouxe isso, o recesso do Poder Judiciário, que são momentos em que os prazos para os atos processuais ficam suspensos, gente. Então, o recesso forense está estabelecido no Código de Processo Civil, que do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro não há expediente forense e, por isso, os prazos processuais ficam suspensos. Não se contam. Estou falando da justiça comum, tá? E aí, justiça comum, juizados, né? Tudo isso aí. Não estou falando de justiça especializada nem justiça federal. Apesar de que eles acompanham isso aí do Código de Processo Civil, tá? Então, o recesso forense também é quando os atos ficam suspensos, os atos processuais não se conta nesse momento. Aconteceu agora também, né, gente, com a pandemia, de serem suspensos os atos processuais, ficaram suspensos por mais de 30 dias os atos processuais, como se fosse um recesso. Também aconteceu. Aí o que, que acontece? Não contabiliza esses prazos, tá? Agora, o outro ponto aí que a gente tem que falar, que é o ponto 7, quanto ao lugar dos atos processuais, aonde que esses atos devem ser praticados, pessoal? Onde que vão se praticar os atos processuais? Bom, em regra, na sede do juiz em que está acontecendo a demanda, né? A regra geral e a regra por óbvio é aí onde está acontecendo a demanda, tá? Mas, dependendo da circunstância, gente, e dependendo do ato que for, ele pode ser realizado em outro local, tá? Seja por interesse da própria justiça, em razão da condição da pessoa que deverá ser ouvida, né? Seja a necessidade que for, existe a possibilidade de ser praticado o ato em outro local. E vou até voltar para mim aqui, porque isso aqui é bem interessante da gente falar. Quando a gente fala quando a gente fala de ser ouvida a outra parte, né? Quando você fala que a outra parte tem que ser chamada ao processo e tudo, isso é ato processual, né? Sem dúvida. Citação é um ato processual, é a próxima coisa que a gente vai ver aqui, inclusive. E aí, às vezes, a pessoa que vai ser chamada ao processo, ela está fora dos limites daquela comarca, ela está fora daquela competência. Lembra que a gente estudou isso sobre jurisdição e competência? A pessoa está em outro lugar. E aí, como que faz para como que faz para esse ato processual ele ser efetivo, ele ser realizado? Porque, se em regra, o ato processual tem que ser praticado na sede do juízo. Aí que vem, né, gente? O ato processual fora dos limites territorial, fora da comarca, ele vai ser realizado através de carta precatória, carta rogatória e carta de ordem. Então, anota isso aí. Dentro do ponto 7 aí, que vocês viram, que eu coloquei no slide, que é quanto ao lugar dos atos processuais, anota assim: caso seja necessária a prática, do ato processual, caso seja necessária a prática do ato processual fora dos limites territoriais da comarca, fora dos limites territoriais da comarca, ele deve ser praticado
ele deve ser praticado por meio de cartas precatórias. O primeiro é carta. São 3 cartas, tá? A primeira carta, precatória. A segunda, rogatória. Rogatória. E a terceira, carta de ordem. Eu vou explicar cada uma delas. Carta precatória, gente. Carta precatória é a forma que o juízo tem de delegar o ato, tá? Processual a ser praticado em outra comarca de primeira instância, tá? Então, carta precatória é a forma de delegar, é a forma de delegar ao juízo da comarca onde o ato processual deve ser praticado em primeira instância. Vou repetir, tá? É a forma de delegar ao juízo da comarca, onde o ato processual deve ser praticado em primeira instância. Agora, carta rogatória. Rogatória. O que é a carta rogatória? É a forma de delegar a um outro país, é a forma de delegar a um outro país o ato processual que deva ser praticado. É a forma de delegar a um outro país o ato processual que deva ser praticado. E o último, carta de ordem. E o último, carta de ordem. É uma determinação emanada, de um órgão de segunda instância para cumprimento de uma diligência ou prova por parte de juízos de primeiro grau. É uma determinação emanada de um órgão de segunda instância para cumprimento de uma diligência ou prova por parte de juízos de primeiro grau.
Então, pessoal, quanto ao lugar em que deve ser praticado os atos processuais, a regra é que seja na sede do juízo em que está havendo a demanda, o litígio, tá? Mas, caso necessite de que algum ato seja fora daquela comarca, fora daquele território, então existem as formas de se praticar esses atos, e uma delas, uma forma que é muito usual, são as cartas precatórias, carta rogatória e a carta de ordem, tá? Então, quanto ao lugar de ser realizado o ato processual, a regra é que seja em juízo, tá bom? E por fim, gente, aqui dentro dessas características importantes dos atos processuais, cumpre a gente dizer que os atos processuais podem ser solenes e não solenes, tá? Então, o ato processual, ele pode se dar das duas formas. Qual que é a forma solene, gente? A forma solene é aquela que a lei prescreve uma forma específica de praticar. E se você não pratica o ato da forma que a lei fala, é nulidade, é sob pena de nulidade daquele ato. Então, a lei diz que depois da inicial tem que chamar, o juiz tem que despachar e chamar para citar a parte para que ela venha se defender. Aí a parte vem e, sei lá, faz um recurso, interpõe um recurso. A lei prescreveu que aquele é o momento da contestação, então, sob pena de nulidade, tá? Agora, existem atos processuais que são desprovidos de solenidade, que eles não têm uma formalidade, tá? E eles podem ser praticados de acordo com a conveniência das partes, ou juízo, ou da própria secretaria. Como eu falei, por exemplo, os atos ordinatórios, né? Os atos ordinatórios feitos pela própria secretaria são atos desprovidos de solenidade. Eles não são, eles necessariamente eles não têm a solenidade. Por quê? Porque a lei não disse exatamente que eles devem ser feitos assim ou assado, de alguma forma. Mas existem prazos, então os atos processuais eles podem ser solenes ou não solenes, tá? Como o negócio jurídico, né? Vocês lembram lá que o negócio jurídico, a regra é que a forma seja livre, mas existe a forma prescrita em lei. Então, é da mesma forma os atos processuais. Quando a lei disser que aquele ato tem que ser cumprido ou tem que ser realizado daquele jeito, tem que ser realizado daquele jeito, porque senão vai ter como penalidade de descumprir o que a lei falou, a nulidade daquele ato. Certo, turma? Então, essas foram as características sobre o lugar, o tempo, lugar e a forma dos atos processuais, tá? Tempo, lugar e forma dos atos processuais. Outra coisa importante da gente falar sobre os atos processuais são os prazos processuais, turma. E o que é o prazo processual? Prazo processual, gente, nada mais é do que um lapso de tempo em que o ato processual deve ser realizado, tá? O ato processual está intimamente ligado com o prazo, eles andam juntos, eles são gêmeos univitelinos, assim, chipófagos, eu diria até. Não tem jeito de ter ato processual sem ter um prazo processual, tá? Então, prazo processual, quem quiser anotar o que é prazo processual, que é o que a gente vai ver aqui agora, é prazo, inclusive a classificação dos prazos processuais, anota sim que prazo processual é o lapso de tempo em que o ato processual deve ser realizado. Então, prazo processual é o lapso de tempo em que o ato processual deve ser realizado. A consequência, gente, da não realização do ato processual no prazo previsto em lei ou no prazo determinado pelo juiz, traz consequências processuais para as partes, tá? Ou a inércia das partes, ou às vezes para o próprio juízo, pode trazer consequência também. Então, a questão do prazo processual,
da não realização do prazo, do ato no prazo que a lei determina ou o juiz determina, traz consequências para o processo. E aí nós temos uma classificação aí de prazo processual. A primeira aqui, vamos acompanhar os números, 1, 2 e 3. Bom, a primeira, quanto à origem, tá? Então, o prazo processual, ele pode ter origem onde? Da onde que sai o prazo processual? Então, ele pode ter origem na própria lei ou ele pode ter origem judicial, fixado pelo juiz. Então, se você quiser anotar, prazo judicial é aquele determinado pelo juízo. Os prazos judiciais é aquele determinado pelo juízo. E os prazos legais são aqueles fixados em lei. São aqueles fixados em lei. Quanto às consequências processuais, gente, as consequências processuais podem ser próprias ou impróprias. Consequências processuais, os prazos podem ser próprios ou impróprios. E isso tem a ver com a determinação legal ou a determinação do juízo, tá? Então, quando a consequência do não cumprimento do prazo, ele pode ser próprio ou impróprio. E ainda quanto à possibilidade ou não de dilação, gente. Dilação é de se aumentar o prazo, né? Existe a possibilidade de dilação ou não do prazo. Quanto à possibilidade de dilação, ele pode ser dilatório, ou seja, ele pode aumentar, né? Ou peremptório, que é a ausência da prática do ato. Então, anota assim do dilatório. Os prazos dilatórios. Aqueles que possibilitam um elastecimento, aqueles que possibilitam um elastecimento do prazo para a prática do ato processual. Então, são aqueles prazos, né, gente, que tem como você dilatar ele. Ó, só uma observação, o prazo, quando ele pode ser dilatado, gente, é porque ele não é legal. Geralmente, o que é estipulado pela lei é difícil da gente flexibilizar, tá? O dilatório geralmente é um prazo judicial, feito pelo juízo, tá? Ele é determinado pelo juiz. E peremptório, quanto à possibilidade ou não da dilação quando for um prazo peremptório? É a ausência do ato implica na preclusão do direito de praticar o ato e a intempestividade e a intempestividade na prática do ato e a intempestividade na prática do ato trará consequências processuais à parte faltosa.
Então, gente, nada mais é do que essa classificação de quanto à dilação ou não, quanto à possibilidade, né, de dilação ou não. Peremptório é quando não há possibilidade de dilação e ainda a ausência do ato que não foi realizado traz consequência à parte que não o realizou, tá? Nada mais é isso. Isso é a preclusão do direito de praticar o ato. Quando não há dilação, quando não há possibilidade de dilação, essa intempestividade vai trazer consequências à parte faltosa, tá bom? E ainda, gente, ainda sobre os prazos processuais, os prazos para a realização dos atos processuais, o artigo 219 do CPC diz que os prazos são contados em dias úteis, aquilo que eu já falei para você, né? É motivo pelo qual que deve se considerar apenas os dias em que houver ainda expediente forense. Então, não basta só ser dia útil, tem que ser dia útil forense. Como assim? Tem diferença? Tem diferença. Vou explicar para vocês. Na Semana Santa, por exemplo, a Semana Santa, o feriado é sexta-feira, correto? É sexta-feira da Paixão. Então, segunda, terça, quarta e quinta é dia útil para todos os mortais. Mas para o expediente forense, não. Para o expediente forense, quarta-feira já encerra o expediente. Eles trabalham só segunda e terça. Isso quer dizer o quê? Como que eu vou contar o prazo? Eu vou contar o prazo de acordo com o expediente forense. Então, se eu estou contando o prazo lá, eu vou contar só segunda e terça daquela semana. Quarta, quinta, sexta, é igual sábado e domingo. Ok? Então, esses dias úteis têm que ser considerado ainda o expediente forense, tá? Em relação ao termo inicial dos prazos processuais, deve-se excluir a data da publicação, tá? A data que foi publicado, ou da disponibilização, mas geralmente é a data da publicação, e inclui o último dia do prazo na contagem, tá? Então, eu excluo o primeiro e incluo o último. Em relação ao termo final do prazo, caso ele caia em dia não útil, prorrogar-se-á até o primeiro dia útil subsequente, tá? E aí nós temos um quadro aqui de contagem de prazo que eu acho interessante compartilhar ele com vocês, que estava na apostila. A gente usa muito, 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 muito essa contagem de prazo na vida real, a gente usa muito, a gente tem que saber muito sobre essa contagem de prazo. Então, olha só, o artigo 231 vai falar do termo inicial dos prazos processuais. Nossa, gente, isso é tão importante. Anota isso com carinho, porque quem for operador do direito vai precisar de saber isso. Então, por exemplo, qual que é o termo inicial de uma citação? Aí vem aqui no começo, ó, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação for feita pelo correio. Porque fica aquela dúvida assim, ó, por que que isso é importante? Por que que o CPC teve que falar disso? Porque tinha tinha uma dúvida, tinha uma discussão sobre isso, quando a citação era feita pelo correio, qual que é a data que vai começar a contar o prazo que a outra parte tem que responder? A data da citação, tá? É a data que o correio entregou para a pessoa? É a data que despachou a carta? Qual que é a data? Aí o Código de Processo Civil vem e acaba com esse problema, porque a gente não tinha isso pacificado. Isso teve que ser jurisprudenciado, teve que vir das jornadas jurídicas para pacificar esse tema, porque isso era uma angústia. Aí o CPC veio e falou, não, gente, ó, a data da citação que vai começar a contar para o réu responder é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Então, ele recebeu pelo correio, assinou aquele papelzinho lá, certo?
aquele papelzinho volta para a vara, volta para a secretaria da vara. Aí lá na secretaria, eles vão juntar aquilo aos autos, seja fisicamente, seja virtualmente. Da data que juntou nos autos, da data que foi colocada nos autos, aí essa data que começa a contar o prazo. Tá vendo o tanto que é importante a lei deixar claro a contagem, ou como se faz a contagem, para que a gente não tenha dúvida sobre como que para dar segurança jurídica, para você não ter dúvida como que você vai agir dentro do processo. Porque todo mundo tem que agir igual, não pode ser para um de um jeito, para outro de outro jeito, tá? Vamos ver lá os demais prazos processuais aqui que nós temos. Ó, nós temos aqui a data da juntada aos autos do mandato cumprido, quando a citação for por oficial de justiça. Então, a mesma coisa, tá? Apareceu? Agora sim. A mesma coisa quando for por oficial de justiça. É do dia que o oficial de justiça entregou o papel para a pessoa, né, a citação para a pessoa? Não, é o dia que o oficial de justiça juntou aquele comprovante no processo, tá? Aí que começa a contar o prazo. A data de ocorrência da citação e intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe da secretaria. Acontece, às vezes, gente, da parte, e na secretaria para saber, na secretaria que eu falo lá na vara, né? Na secretaria e escrivania da vara. Às vezes a parte vai lá, eu já vi muito isso, mas já vi acontecer demais, a parte fica com ódio. Tem gente assim muito ansioso, né? Aí vai no fórum todo dia para saber o andamento do processo. E aí, às vezes, tem um despacho lá e a pessoa tem que ser citada. Aí a pessoa vai para saber o andamento do processo. Na hora, o escrivão pode citar a pessoa ou intimar de algum ato, né? Então, desse momento, a data da ocorrência da citação acontece do escrivão intimar a pessoa. Pode? Pode, porque a lei está falando que pode, tá? E aí nós temos as outras datas. Eu queria compartilhar com vocês essas que eu acho bem importante e das citações em geral, que é uma coisa que faz bastante diferença, tá? Mas tudo que tem nesse quadro que eu mostrei para vocês aqui está no artigo 231, tá? Então, a gente não tem dúvida que o artigo 231 deixou tudo muito claro sobre os termos inicial, a partir de quando que começa a contar o termo inicial de cada um desses atos processuais, tá, gente? Agora, a questão é o seguinte: se a parte não pratica o ato dentro do prazo, tá? Se a parte foi chamada para praticar o ato e não pratica o ato, ou pratica de forma incompatível, para fazer uma coisa, ela faz outra, ou se não, ela pratica um ato que já foi praticado. Como que chama esse fenômeno? Esse fenômeno, essa coisa esdrúxula que acontece, tem um nome, gente, chama preclusão. Preclusão significa a impossibilidade da prática do ato processual por um desses três motivos que eu falei para vocês, e esses três motivos têm até nome na doutrina, que é a preclusão lógica, a preclusão consumativa e a preclusão temporal. São três formas de preclusão, são três formas em que a parte deixa passar o prazo de manifestar, ou manifesta de forma errada, ou manifesta incompatível com o que tem que manifestar, tá? Então, a preclusão nada mais é do que anota assim sobre preclusão primeiro, antes de vocês anotarem aí o slide. Anota um breve conceito de preclusão. É a impossibilidade. Preclusão é a impossibilidade de prática do ato processual,
por um desses motivos. E aí você vai anotar os motivos aí. Então, preclusão é a impossibilidade de prática do ato processual por um desses motivos. Quais são esses motivos aí? A primeira é a preclusão lógica, né? Quando o ato é incompatível com o ato que foi com o ato seguinte, tá? Ato incomparável com aquele ato praticado anteriormente. Então, ele já praticou um ato, ele pratica um ato que está incompatível, é uma preclusão lógica, fez coisa errada no processo. Acontece, viu, gente? Acontece, principalmente quem tem muito processo, às vezes está esgotado, faz coisa errada no processo. Acontece preclusão, sim. Isso é um motivo de preclusão. Não quer dizer, gente, que a preclusão ela vai ser taxativa, ela vai ser assim irreversível. A palavra correta até seria irreversível. Não, a preclusão nem sempre é irreversível, tá? Mas vamos estudar as formas de preclusão primeiro. A outra forma de preclusão é a consumativa. É essa que a impossibilidade de praticar um ato processual novamente. O juiz chama para impugnar, a pessoa apresenta, sei lá, a petição inicial de novo. O juiz chama para manifestar sobre testemunha, mas a parte já falou sobre isso, ou sei lá, sabe? É quando a parte participa do mesmo ato novamente, como se, sei lá, como se ela tivesse perdida, assim, presa numa máquina do tempo, né? E faz o mesmo ato novamente. Então, a consumativa é a impossibilidade de se praticar um ato processual novamente. E a temporal é quando a parte não pratica o ato processual dentro do prazo. É o que mais acontece é a preclusão temporal, viu, turma? É a que mais a gente vê acontecendo é a impossibilidade ou a impossibilidade de se praticar o ato porque já passou o período de ser praticado aquele ato. Então, isso é a preclusão temporal, quando decai o tempo, quando morre o tempo. É uma forma de prescrição a preclusão, inclusive, viu, pessoal? Até quem estuda para concurso pode ver isso. E preclusão é tido como uma forma de prescrição. É você perder o direito pelo decurso do tempo. Perder o direito de exercer, no caso, o ato processual, por decurso do tempo. Passou o tempo, você passou a sua oportunidade de manifestar, tá? Agora, a preclusão pode ser afastada. Pode ser afastada. No caso da parte demonstrar em juízo os motivos pelos quais ela deixou de praticar o ato processual, tá? Se for uma justa causa, é possível, tá? Já aconteceu comigo assim, eu fazia parte de um processo e a outra parte ela não apresentou alguma coisa. E aí, daí um tempo, ela foi e apresentou, e aí demonstrou que a advogada da parte estava internada nos dias. Ela não tinha condição de fazer a manifestação, aí o juiz aceitou, tá? Não teve penalidade, ok? E a parte estava representada, né? A parte pessoalmente não poderia fazer sem advogado. É claro que assim, né, gente, constitui outro e tal, mas tudo bem. Motivo de saúde lá, a gente não vai criar, tá bom? Bom, quais são as formas, gente, de cientificação das partes dos atos processuais? Quais são as formas que o CPC trouxe, né, as formas processuais das partes ser cientificadas e participar dos atos processuais ou do processo, né? Então, existem duas formas de cientificação das partes, e que são atos processuais, para que as partes participem do processo, tá? Que é a citação e a intimação. Então, as formas de comunicação, as formas de cientificação das partes sobre os atos processuais é citação e intimação. A citação está lá no artigo 238 do CPC
e a intimação está no artigo 269 seguintes do CPC também, tá bom? O que é a citação? Gente, a citação nada mais é do que aquele ato em que o réu ou executado, né, é cientificado pelo juízo da existência de uma ação contra ele e chamando ele para integrar a relação processual. Então, anota isso sobre conceito de citação. Citação é o ato pelo qual a parte requerida é cientificada pelo juízo da existência de uma ação contra ele, para que integre a relação processual. Como vocês estão vendo aqui no slide, gente, a citação pode ser feita por oficial de justiça ou através de carta com AR, que é aviso de recebimento, ou ainda por edital, tá? Então, as três formas de se efetivar a citação é por oficial de justiça, carta com AR ou por edital. Quais são os, digamos assim, os efeitos da citação válida? É muito importante vocês atentarem, é muito importante vocês entenderem os efeitos da citação válida. Quando a citação é válida, acontece o que no processo? É muito importante vocês pensarem nisso, pensar na consequência de uma citação válida. Quando o oficial de justiça consegue fazer a citação, ou quando a carta R também consegue chegar no destino, né? O por edital é a forma que é considerada válida, é uma citação fixa, inclusive, né? Mas não é pessoal. Mas por oficial de justiça, carta R e por edital, quando é por edital, quando tem que ser por edital, qual que é a consequência, qual que é o efeito na prática sobre isso, gente? A citação válida, gente, é pressuposto de validade do processo. Quando existe a citação válida, então aquele triângulo, ele é formado. Aquele triângulo da relação processual, ele está pronto, juiz, autor e o réu. Então, a validade do processo, aquele processo já está válido. Se a citação não for válida, vai implicar no desfazimento de todos os atos que ocorrerem depois dessa citação que não foi válida. Então, a citação, eu diria que, assim, dos atos processuais, é a que mais vai impactar o processo se ela for inválida. Por quê? Porque quando a citação é inválida, ela invalida o processo todo. Todos os atos que houveram depois, eles serão invalidados, tá? Então, uma das características da citação efetiva, ou as características, é que ela vai constituir in mora o devedor, então vai ser constituir in mora, vai ser definitivo que ele está in mora o devedor. Se tiver dispendência, naquele momento é que vai ser verificada a dispendência. Naquele momento, a citação também é que vai tornar a coisa litigiosa, estabiliza a relação processual, que aí forma, então, o triângulo, né, da relação processual, e mais,
torna impossível a alteração da petição inicial sem que haja permissão da parte requerida, tá? Então, ainda tem isso. A citação efetiva, então, a citação válida, o ato processual, eu arrisco dizer, mais importante do processo. Porque depois dele é que realmente o processo vai ter andamento, que vai ter deslinde, que vai chegar na efetiva atividade jurisdicional que vai ser entregue após a citação. Então, a citação é importantíssima no processo. Junto com a citação, muitas vezes, gente, e também não é menos importante, mas tem um peso menor, são as intimações, né? Vamos voltar lá para o quadro para a gente ver que forma que são feitas as intimações, né? Como que são feitas as intimações para as partes. A intimação, você supõe-se, e supõe não, você tem como certo que já houve uma citação. Às vezes acontece citação e intimação junto, mas a intimação é o chamado, é o chamamento da parte para ela realizar algum trâmite ou para dar ciência para a parte de algum trâmite ou para chamar a parte para manifestar alguma coisa, tá? Então, a intimação, por exemplo, quando tem audiência, a parte é intimada à audiência, ou seja, ela é cientificada que tem uma audiência. Como que acontece a intimação, gente? Não, aliás, vamos anotar o conceito de intimação que eu não ditei para você, ditei de citação. Vamos anotar o conceito de intimação. São os atos de comunicação realizados durante o trâmite processual com o objetivo de dar ciência às partes, dos termos do processo. Então, são atos de comunicação realizados durante o trâmite processual com o objetivo de dar ciência às partes dos termos do processo. De que forma que é realizada a intimação, turma? A intimação pode ser realizada com a publicação no Diário Eletrônico. A intimação também pode ser feita com carta R, por oficial de justiça ou por meio eletrônico dentro do próprio processo eletrônico, tá? Caso aqui em Goiás a gente tenha o Projude, a intimação é feita pelo Projude. E também, eu estou falando de Goiás agora, a gente recebe tanto a intimação do Projude como também a publicação no Diário Eletrônico. Das duas formas é feito. Todos os atos processuais são publicados no Diário Eletrônico, viu, gente? Todos. Então, geralmente é feito no Diário Eletrônico e com carta R. Sempre é de duas formas. A intimação, eu vejo assim, o juízo tem muito cuidado com as ações, exatamente porque invalida o ato, invalida tudo que for depois, né? Que se a intimação não for efetiva, ela torna o processo, aquele ato processual inválido, tem que voltar, começar de novo, fazer intimação de novo. Então, as intimações realizadas de forma bem cuidadosa. Depois que a gente tem o processo eletrônico, é por óbvio que é muito, muito mais
objetiva a forma de se intimar, né? Porque o advogado está cadastrado no processo, então você já recebe direto no seu e-mail, o despacho, né? Já vem direto, tá? Bom, olha só, tanto a citação quanto a intimação, gente, são elementos essenciais do processo. Eu já falei isso para você. Por quê? Porque ele vai garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. E por isso que, até por causa desses princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa, né, que o Código de Processo Civil muitas vezes vai estabelecer formalidades legais para a prática de alguns desses atos, para que sejam observados e atendidos esses princípios para que nenhuma das partes seja afetada, tá? Então, esses atos de comunicação, por isso que muitas vezes estão revestidos de legalidade, tá? Agora, para tudo tem exceção, né? Existem alguns atos que, em virtude ou atendendo o princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade do processo, tem casos que, mesmo defeituoso o ato de comunicação processual, ele ainda pode produzir efeito se ele atingir o fim, tá? Se a comunicação lá, a forma de comunicação não foi boa, mas atendeu a finalidade. Então, em atendimento aos outros princípios, pode-se considerar, sim, esses atos de comunicação que podem estar assim, defeitos, ok? Bom, sobre os atos processuais, então, foi isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Atos processuais, então, nós lotar esse conteúdo sobre atos, prazos, tempo, lugar, forma, atos. Então, agora a gente vai entrar nas tutelas. O que são as tutelas provisórias? Primeiro a gente tem que entender assim, o significado da tutela e a importância disso para o direito, para o exercício do direito. Então, olha só, presta atenção aqui, porque assim, tutela é um negócio fácil e difícil ao mesmo tempo. Vamos lá. Gente, vamos pensar na atividade jurisdicional, né? Quando o Estado juiz ele se propõe a intermediar um litígio, ele vai buscar essa efetividade na prestação jurisdicional dentro das formas legais e no exercício do direito. Tem que ser dentro das questões de direito também, tem que ser de forma justa. Então, para quê? Para dar ao jurisdicionado uma providência adequada da proteção do direito que se busca. Tá? Dentro disso, pensando nisso, nesse exercício do direito e na proteção do exercício do direito, é que surge, então, situação jurídica em que deve ser concedido o provimento jurisdicional antes da sentença. Porque, muitas vezes, para você poder assegurar o resultado futuro do julgamento, você tem que antecipar os provimentos disso para que o direito para que o direito ele seja realmente defendido, ele seja usado, ele seja resguardado. Então, por causa disso, gente, esses provimentos que vão buscar no futuro e trazer para o presente, que vai ser concedido antes da sentença, esses movimentos são chamados de tutelas. E essas tutelas, elas estão disciplinadas lá no Código de Processo Civil, tá? Tá lá nos artigos 194 a 311 DPC. Então, a primeira coisa que eu quero que você anota aí das tutelas é que elas estão elencadas nos artigos 194 a 311 DPC. Aí, lá no CPC, gente, ele vai falar das tutelas.
provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. Todas são tutelas provisórias. Por que é provisório, gente? Porque é uma decisão que vem antes, ele vem, o juiz vai determinar antes uma coisa que provavelmente seria uma sentença. Então, por isso que ela é provisória, porque ela só será definitiva na sentença. Mas provisoriamente decide isso para que não se perca, ou pela urgência do assunto, ou pela evidência do direito que está se requerendo a tutela. Tá? Então, a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. Então, são duas formas de tutela aí que o CPC falou, tá? E aí, eu até criei um quadro de entender um pouquinho, falando sobre as tutelas. Então, as tutelas provisórias, elas podem ser tutela de urgência e tutela de evidência, tá? Então, são formas de tutela. Vai depender do seu fundamento, vai depender do que a ação vai versar. Se vai depender do direito que você tá querendo resguardar, né? Se for o tipo de objeto, vai ser urgência, se for outro, vai ser evidência, tá? Olha, o que é importante você ainda saber sobre as tutelas? É que essas tutelas provisórias, elas são compatíveis com qualquer procedimento. Tá? Procedimento comum, procedimento especial, jurisdição voluntária, em qualquer um de tipo de ação, de tipo de processo, eu posso pedir uma tutela provisória. Posso pedir no início, posso pedir no meio do processo, não tenho horário também, assim, não tem um momento exatamente de você requerer, não. É, quanto ao momento, sabe, ele pode ser em qualquer momento do processo. É claro que, usualmente, a gente vê tutelas no início do processo, tá, gente? Na petição inicial, a gente vê tutela, geralmente. Mas isso não é regra, não. O CPC não falou isso, não, tá? É só porque, por medida de pressa, a pessoa coloca já na petição inicial. Mas, às vezes, está correndo o processo normalmente, e você percebe lá, e se não pedir uma tutela de urgência no processo, aquilo que você está pleiteando pode perder, pode acontecer alguma coisa, pode pedir tutela, pode pedir, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? Vamos anotar um conceito de tutela de urgência para que a gente possa trabalhar em cima da tutela de urgência. A tutela de urgência vai gastar um pouquinho mais do nosso tempo do que da evidência. Tá? Então, o que seria a tutela provisória de urgência? Tá? É aquele provimento jurisdicional que visa, que tem o objetivo, né, de adiantar os efeitos da decisão final do processo, tá? Ou que quer assegurar o efeito prático, o resultado prático. Então, a tutela de urgência nada mais é do que adiantar os efeitos da decisão. Vamos anotar aí? Tutela provisória de urgência consiste no provimento jurisdicional, consiste no provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final, os efeitos da decisão final dela. Não, vírgula, assegurando o seu resultado prático. Assegurando o seu resultado prático.
prática. Agora, olha só, gente, a tutela provisória, a, as tutelas provisórias, elas pressupõem a concessão liminar, tá? Então, quando você está pleiteando dela, está pedindo que ceda liminarmente. O que é liminar? Pressa, naquele momento, para agora, tá? Liminar é uma coisa imediata aqui, tá? Então, a tutela de urgência, ela quer que conceda liminarmente a atos que, muitas vezes, antes da citação da entidade judiciária. Por isso que eu falei que ela geralmente acontece na petição inicial. Lá na petição inicial, ela já fala para o juiz, ó, excelência, eu gostaria já que o senhor antecipasse a decisão final para conceder liminar no sentido de, e aí vai pensar, né? Por que isso, gente? Porque, às vezes, se demora no processo, vai ser frustrado dentro daquela justiça, sabe? Então, tem que ser urgência, né? Tem que ser liminar para que seja antecipado os efeitos da sentença, para que não se perca, para que não passe de hora direito da sentença, né? Agora, como o próprio nome diz, que é uma tutela provisória, gente, não quer dizer que isso vai perdurar sempre, tá? Ela pode ser confirmada no provimento final, que é a sentença, pode ser revogada, até por decisão provisória. Como assim? Às vezes o juiz determina liminar, cede liminarmente a tutela de urgência que pede. Mas durante o processo, o juiz percebe que não precisa ou deveria, não sei, algum caso, ele pode revogar. Ele pode pegar de volta e tirar os efeitos da liminar, pode revogar a decisão da liminar, tá? Nada impede. Aconteceu até interessante isso, que muitas vezes pede liminar por causa da demora dos processos, por causa do tempo em que o processo demora para ter um desvinte, né? Então, uma vez eu acompanhei um processo até junto ao doutor, que a parte entrava com mandado de segurança da Universidade Federal de Goiás, era que ela passou no vestibular para veterinária, eu lembro direitinho, até o vestibular para veterinária, só que quando ela aconteceu alguma coisa que ela não fez a matrícula. E aí, quando ela foi fazer a matrícula, o nome dela não constava. Alguma coisa assim, o nome dela não constava no jornal, na época, jornal. Estava no jornal, mas não constava na lista da faculdade. Depois disso, então entrou com mandado de segurança para que fizesse a matrícula. Então, e aí, mandado de segurança com pedido liminar, né? Então, hoje seria essa tutela de urgência. Aí, liminarmente, o juiz concedeu. Ela fez o processo. Depois, ela formou veterinária por 5 anos. Aí saiu a sentença. Quando saiu a sentença, o juiz estava revogando a liminar e dando desprovimento ao pedido inicial. Coisa mais que né? Eu gosto de contar essas coisas esdrúxulas, porque para a gente não pensar que não existe erro lá, porque existe muito. Então, depois de 5 anos, o juiz revogou. Então, é possível que na sentença, por que eu estou contando isso? Porque é possível que no provimento final, na sentença, o juiz não confirme o efeito da tutela. É possível, tá?
Essa providência, dessa área, ela vai ser justificada na medida em que vai existir a probabilidade de êxito também. Tá? Então, o juiz vai verificar, por tudo que ele lê lá no processo, que ao final existe grandes chances disso realmente ser o entendimento do juiz, tá? A partir das alegações e das provas dadas. Tá? Então, o juiz vai analisar tudo aquilo, as alegações, as provas dadas, e vai verificar que o período da demora pode causar um prejuízo para que essa atividade jurisdicional entregue uma boa atividade jurisdicional. Então, ele pode deferir a liminar baseado na justificativa, né, se tiver. Tá? Quanto ao objeto, quanto às formas, a tutela provisória de urgências, ela pode ser classificada, né, em cautelar ou satisfativa, ou estado satisfatório. É isso. A classificação aí e da tutela, né? Então, a tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada, cautelar, antecipada. Bom, olha só, gente, apesar de ter essa diferenciação aqui, tem que contar para vocês que na prática é mais uma divisão doutrinária. Na prática, a gente mais doutrinariamente, a gente tem que considerar isso, tá? Então, quanto ao objeto, as tutelas podem ser tutelares, são fatos, né? E interessante comentar aqui que no artigo 303 do Código vai existir uma fungibilidade. Por isso que eu estou falando assim, que isso é bem doutrinário, porque o juiz adota muito a fungibilidade entre essas medidas cautelares e as tutelas provisórias. E o que quer dizer isso, gente? Vocês lembram da fungibilidade? Primeiro, vocês têm que lembrar aí da fungibilidade, né? Vocês lembram? Que é fungibilidade? Fungibilidade nada mais é a possibilidade de ser substituído algo por algo equivalente, né? Isso que é fungibilidade. Quando vocês estudaram bem fungido. O que são os bens fungíveis? É quando você pode trocar um por outro que seja equivalente. Nesse caso aqui, é mais ou menos isso que o Código de Processo Civil está falando para vocês. E caso você entre uma tutela de urgência chamada cautelar, mas na verdade ela se enquadra na tarefa, o juízo pode adotar a solução que ele achar mais conveniente para aproveitar aquele ato processual, tá? Para que e aí ele determina as partes, a providência necessária para aquele pedido, mas ele pode aproveitar. E a tutela de urgência ela pode ser tanto antecedente quanto incidental. Antecedente como? Às vezes você entra com um pedido, nem é petição inicial, mas com um pedido de tutela de urgência cautelar. Primeiro você pede a exceção, e aí você tem um prazo de 30 dias para entrar com a inicial. Mas você pode entrar primeiro só com o pedido da tutela de urgência cautelar? Pode. Pode ter gente que ajuiza o pedido e depois entra com a petição inicial. Se fosse uma petição inicial incompleta, você entra o pedido, né, só com o argumento e depois você complementa. É possível? Às vezes a parte está com pressa, não dá tempo de você montar um inicial inteiro, montar tudo, deixa eu pedir só isso primeiro e depois eu entro. Então, é possível, sim, que ela seja antecedente ou incidental, ou seja, um incidente dentro da petição. É possível, tá? Então, as tutelas permitem esse tipo de momento, tá? A tutela de evidências, ela é mais tranquila. Assim. Por quê? Porque
tutela de evidência vai ter que ser atendido só ao que está no artigo 301, tá? Então, tem que ficar caracterizado a de direito de defesa, relatório. Então, o próprio diz, evidência tem que estar evidente, tem que estar jogado na cara mesmo a questão da tutela da evidência. Aí o artigo 300 vai trazer todos os requisitos que deve tirar a tutela de evidência. Então, você coloca artigo 300, então, quero falar. Quero falar, gente, sobre os pressupostos para o requerimento deles. Então, tá? A partir de que o juiz vai, vai tratar ele vai tratar os argumentos baseado em quê? Então, existem dois que são mais tradicionais e os requisitos imprescindíveis para sucesso, que é a probabilidade do direito, pressupostos para sucesso, para o deferimento, pressupostos para o deferimento da sucesso. São dois. Primeiro, é probabilidade do direito. Existe uma expressão em latim que é boni iure, a massa do direito. Tá? Mas aí traduzido para nós é a probabilidade de massinha do direito. Tem direito, tá? Sabe onde a massa fogo, então tem massa do direito porque tem direito. Tá? Probabilidade do direito, então, é. E um segundo requisito, perigo do dano ou risco ao resultado incorreto. Perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. E a palavra em latim desse é periculum in mora. Periculum in mora. Dois requisitos para a dela é o iure e o perigo máximo, direito, seja a do direito, ou o perigo da demora, o perigo de dano, o perigo de risco ao útil. Então, vamos explicar isso aqui. O que é a probabilidade do direito? É que deve ser demonstrado por meio das provas, também se a pretensão está dentro das normas jurídicas. E a concessão dela é fundada na probabilidade. Então, tem que existir uma certeza de direito da parte, tá? Mesmo que, se você não conseguir comprovar que é certeza do direito, você tem que provar pelo menos que tem aparência desse direito. Que existe aparência que esse direito existe. Então, a probabilidade do direito é exatamente isso. É você juntar a maior tanto de provas que você conseguir,
colocar essas provas junto com o direito, elas têm que ter sentido de acordo com a norma, tá? Para que, se você não conseguir demonstrar a certeza da existência do direito, pelo menos a desse direito. E o perigo da demora, e o perigo embora, né? E o perigo de dano ao resultado útil do bem. Esse realmente é o que justifica o genocídio. É esse perigo que fundamenta a sua angústia por ter essa medida deferida, né? Porque você questiona, inclusive, que isso não deferimento pode causar prejuízo irreparável à parte. Quando, por exemplo, você entra com pedido de tela de urgência contra o plano de saúde, nega fazer uma cirurgia, é pedido tela de urgência. O perigo do dano é irreversível, é irreparável, caso a medida não seja concedida, né? É irreparável o perigo do dano. O perigo do dano é justificar a urgência. Tá? Além desses dois requisitos, é a parte que vai demonstrar e o juiz vai analisar, existe um terceiro requisito que tem que ser avaliado ali, e respeito a se fosse um juízo negativo da irreversibilidade, tá? Se fosse um conceito negativo da irreversibilidade. Se a tutela provisória, em tese, ela vai ser deferida se houver possibilidade de reversão. Então, assim, eu posso deferir, porque lá na frente, caso eu decida, a parte não vai sofrer nem dano, a parte requerida, né? A parte que é réu na ação, não vai sofrer nenhum dano, eu posso reverter. Então, esse é um requisito do juízo, tá? O juízo tem que analisar assim, eu vou deferir, mas cabe a parte requerida, se eu voltar atrás, a parte de prejuízo. Tem que analisar, acontece de determinadas situações, deferimento da tutela, sabe, né? Como, por exemplo, essa questão de saúde. É irreversível isso aí. Se o juízo defere para a parte a dia requerido, não é reversível mais, né? Claro que assim, não refere, tá? Então, eu queria falar desses pontos com você. Mas agora, vamos falar da tutela de evidência, é o artigo 311, tutela de evidência vai ser a pena ser dada e ela é incidental, tá? Ela vai ser e a tutela de evidência, era tão evidente que eu já pedi a tutela de evidência e até o juiz teve. Tá? Então, a tutela de evidência, se conseguir, se o seu caso concreto encaixar no que é tutela de evidência. Tá? A gente tem aí, fora a aula, como é que
Professora, Pois não. eu não sei se no dos outros colegas está assim, mas o áudio da senhora está travando. Pois é, eu acabei de falar que a minha internet, né? Eu acho que a minha internet não tá boa hoje. Ah, pois aí, esses últimos segundos assim, não ficou mudo total. Mas o último segundo, eu tô falando que eu tô tentando abrir o Código de Processo Civil, Ah, tá. para a gente ler junto o artigo 311, que é a tutela de evidência. Eu quero ler com vocês a tutela de evidência. Porque a tutela de evidência, eu não sei se você ouviu, vou repetir aqui. A tutela de evidência é se você conseguir demonstrar os requisitos que estão no artigo 311, é tutela de evidência, tá? Não tenho dúvida aí. Aí, que tá abrindo. Vamos lá. Olha, turma. Olha isso aí, a tutela de evidência. A tutela de evidência é concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, daqueles dois pressupostos que eu ditei para vocês, a tutela de evidência, o CPC dispensa o perigo do dano. Por que que dispensa? Porque se ficar caracterizado um desses quatro incisos aqui, é tutela de evidência. Olha só, o 1 diz assim: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, gente, a tutela de evidência, ela é taxativa pelo Código de Processo Civil, não deixa dúvida quando que se encaixa a hipótese de tutela de evidência e quando também que o juiz vai decidir sobre a tutela de evidência, tá? Então, a tutela de evidência é bem mais prático o estudo dela do que a tutela provisória de urgência, porque a de urgência pode entrar, você tem que provar o perigo do dano, enquanto na de evidência você não tem que provar o perigo do dano, porque pelo próprio fato já está provado, certo? E assim, turmas, nós terminamos então a nossa sessão 3.4, né? Não, 4.3. Já estamos caminhando para o final do nosso conteúdo.
Já estamos finalizando, então, o semestre. Na próxima aula, a gente estuda a última sessão, quando, então, eu passarei uma atividade, a segunda atividade, valendo 500 pontos também, ok? Não deixem de fazer o desafio nota máxima. Aliás, eu acho que essa é a última semana, né? Se não me engano. E também as atividades do portal, tá? Eu vou pontuar vocês pelo desafio nota máxima e pela atividade do portal, são mais 500 pontos. Então, a primeira atividade a gente fez, valeu 500, a segunda que eu vou passar na aula que vem vai valer 500, e o desafio nota máxima mais as atividades do portal da pós-aula, mais 500 pontos, ok? Alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Querem pontuar alguma coisa? Não, professora, sem dúvidas. Tá bom, Gilmar. Ainda bem que eu tenho você para falar comigo. Pessoal, então, uma boa noite a todos. Sem dúvidas, professora. Obrigada, Matheus. De vez em quando vocês podem falar aí um oi, um tchau, um sei lá, viu, gente? Bom, boa noite a todos, bom restinho de semana, bons estudos e até a próxima aula. Boa noite, professora.